Você já teve a sensação de que Deus estava demorando para te responder algo? Tipo, você orou, esperou, confiou, mas sei lá, chegou um momento que parecia que estava impossível esperar mais. Talvez seja por isso que a história de Saul seja tão humana e atual para os nossos dias. Porque ela fala não apenas de desobediência, ela fala sobre medo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Seja bem-vindo ao Pra Você que está cansado. Eu agradeço por mais uma vez você escolher passar a noite em minha companhia. Se você gosta desse tipo de vídeo, mais uma vez eu te peço, por favor, deixe o seu like, escreva algo nos comentários. Isso ajuda muito no nosso engajamento. E se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, já se inscreva no canal. Aqui temos meditações noturnas para que possamos dormir na companhia do Senhor, além de shorts diários sobre o nosso cansaço, os nossos medos e as nossas angústias. Leve toda a sua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. O profeta Samuel havia dado uma instrução clara. Saul deveria esperar por ele durante 7 dias. Quando Samuel chegasse, ele ia oferecer os sacrifícios e buscaria a direção de Deus para o povo. Parecia uma ordem bem simples, mas até que as circunstâncias começaram a mudar. Os filisteus se reuniram para a guerra. O exército inimigo parecia forte demais. Para você ter uma ideia, a Bíblia registra que ele era como a areia do mar. O povo começou a se espalhar porque eles ficaram com medo. Alguns se esconderam, outros fugiram. O medo começou a tomar conta do acampamento. E isso tinha alguns motivos. Os israelitas não podiam ter armas porque os filisteus não deixavam. Eles só tinham as suas enxadas, as coisas com que eles trabalhavam na terra. E ainda para afiar, eles tinham que ir até o acampamento filisteu e tinha que pagar para que fosse afiada os instrumentos de trabalho deles. Então, as únicas pessoas que tinham espada nesse momento era Saul e o seu filho Jonatas. Saul observava tudo isso. Isso estava acontecendo diante dos seus olhos. Talvez o mais difícil não fosse enfrentar os filisteus. Talvez o mais difícil fosse continuar esperando. Porque quando estamos com medo, sentimos a necessidade de fazer alguma coisa. Qualquer coisa. O medo detesta o silêncio. O medo não gosta da espera. O medo quer agir e agir imediatamente. O tempo passou e Samuel ainda não havia chegado. Então Saul, como um rei, vendo todo aquele povo se dispersar e ele ficando sozinho, já estava mais ou menos com 600 soldados. Ele tomou uma decisão. Ele mesmo resolveu oferecer o sacrifício. Talvez ele pensasse que estava ajudando. Talvez ele até acreditasse que ele estava salvando aquela situação diante do medo aterrorizador que estava caindo sobre o povo. Talvez ele estivesse apenas tentando recuperar o controle que ele estava sentindo se esvaindo. Mas então, algo impressionante aconteceu. Assim que ele terminou o sacrifício, Samuel chegou. E toda aquela tensão que Saul estava sentindo, todo aquele medo havia acabado, porque Samuel estava ali. Mas então, Samuel olhou para Saul fixamente e perguntou: "O que fizeste?"
E Saul começou a explicar, ele falou do povo que estava se dispersando, ele falou dos filisteus que estavam se aproximando como a areia do mar. Ele falou da demora de Samuel, afinal ele disse que era para esperar 7 dias e o 7º dia já havia chegado. Em outras palavras, Saul descreveu tudo o que havia levado ele a agir: o medo, a pressão, a sensação de que ele precisava fazer alguma coisa imediatamente antes que todo o exército se dispersasse. Mas Samuel respondeu: você não procedeu com sabedoria, porque o problema não era o sacrifício. O problema era que Saul havia deixado de confiar na orientação que Deus deu a ele. Ele decidiu agir antes do tempo. Ele decidiu tomar para si uma responsabilidade que não era sua. E para Deus, ele prefere mais a obediência à sua palavra do que o mero sacrifício. E então veio uma das consequências mais sérias da história de Saul. Samuel disse que se Saul tivesse obedecido, simplesmente esperado, o Senhor teria confirmado seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, o seu reino não ia permanecer mais. Deus ia procurar para ele um homem que fosse segundo o seu coração. Sempre que eu leio essa parte da história, eu fico pensando: quantas vezes Deus parece estar demorando? Quantas vezes nós somos tentados a resolver tudo do nosso jeito? Quantas vezes o medo nos convence de que precisamos agir no momento? Hoje, quando lemos a história de Saul, podemos pensar: nossa, não acredito que ele perdeu o reino porque não obedeceu a Deus. Mas pense na história, pense em tudo que ele estava passando. Talvez o problema não seja a ausência de Deus. Talvez o problema seja a dificuldade de suportar o tempo de espera, de controlar a nossa ansiedade. Pessoas cansadas conhecem bem essa luta, porque o cansaço muitas vezes vem acompanhado do medo. Medo do futuro, medo de não melhorar, medo de perder, medo de ficar para trás. E quando o medo cresce, a vontade de controlar tudo cresce junto. Mas a história de Saul nos lembra de que a fé nem sempre significa entender o que Deus está fazendo. Às vezes, a fé significa apenas continuar esperando. Se hoje você sente que Deus está demorando, não desista da espera. Não permita que o medo tome as decisões por você. O mesmo Deus que parecia distante para Saul ainda estava lá trabalhando. E o mesmo Deus continua hoje trabalhando por você. Mesmo quando não conseguimos ver, mesmo quando o silêncio está parecendo longo demais, mesmo quando a espera parece difícil, porque o medo tem pressa. Mas a fé sabe esperar. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pela sua solução. Nós já tentamos resolver a vida do nosso jeito. Eu acredito que cada um aqui já tentou fazer isso. Responde para mim: deu certo? São as misericórdias do Senhor que fazem com que não sejamos consumidos. Em nome de Jesus, eu clamo a você. Espere por Jesus. Aprenda a controlar a ansiedade. Nem que para isso você precise fazer exercícios de respiração. Precisar ir correr, orar ao Senhor, derramar toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Os minutos que se seguem, como você já sabe,
são para você conversar com Deus. Converse com Ele agora. Leve a Ele todas as suas preocupações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha refletido sobre a história. Mais uma vez eu peço gentilmente que, por favor, deixe o seu like. Escreve nos comentários o seu pedido ou o que você achou. E se você ouviu até aqui, por favor, você já sabe, escreva "Eu permaneci". Boa noite.